Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é minha convidada a falar sobre o despertar da espiritualidade. É Maria do Socorro. Ela é terapeuta integrativa. Eu a conheci também num vídeo aí que eu recebi, ela falando sobre a espiritualidade, sobre sistema e antissistema. Depois até posso colocar o link onde eu a conheci. E eu tive já uma conexão, uma vontade de convidá-la a estar aqui também compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência de vida com o meu canal Espiritualidade como Caminho. Então, entrei em contato com esta pessoa linda que logo me respondeu, aceitou o meu convite, e desde já, Maria Socorro, eu quero agradecer a sua presença aqui para enriquecer com o seu conhecimento e a sua experiência de vida com esse caminho da espiritualidade. Então, seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade para compartilhar conosco a tua trajetória de vida até aqui e todo esse conhecimento que você tem. Bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Viviane. É um prazer imenso receber esse convite, receber essa oportunidade de compartilhar a experiência, de compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente aprende. Então, esse é o tempo, esse é o momento, esse é o canal para que a gente possa dividir e compartilhar. Eu estou muito feliz, eu estou muito grata. É sempre muito bom, né, poder dividir, poder espalhar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz um alento. Então, o que eu vou falar aqui, na verdade, é um bate-papo, é uma troca de experiência com todos vocês. Nós vamos falar um pouquinho a respeito das das sombras, né? Nós vamos conversar sobre a espiritualidade, mas a espiritualidade do ponto de vista das nossas sombras, das nossas dificuldades, aquilo que muitas vezes nos impede de, de caminhar numa certa direção. Então, o que seria falar da espiritualidade falando das sombras, falando do nosso ego, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito respeitosa, para que a gente pratique o auto-amor. Então, eu fiquei, depois do convite da Viviane, eu fiquei refletindo, né, a respeito do que nós poderíamos passar, do que nós poderíamos compartilhar. Aí me veio essa questão de falar sobre as sombras. Então, no meu processo, né, eu vou falar um pouquinho aqui, contar um pouquinho da minha história. No meu processo, nesse auto se descobrir e buscar pela espiritualidade, eu nasci, né, num lar onde minha mãe é uma católica, né, aquela praticante, e nesse ninho, durante muito tempo, eu fui à igreja, eu tentei fazer o catecismo, mas era tanto questionamento, era tantas perguntas, que ali não me respondia, não me satisfazia. Então, lá atrás, né, numa idade ainda muito jovem, eu comecei a querer saber os porquês, né? E sempre questionando, sempre buscando mais, e isso me levou a várias religiões, passar
vários aprendizados nesse esse departamento da vida, né? Da religião, porque a gente começa sempre acreditando naquilo que nos foi dado, naquilo que nos foi confiado ali pela nossa família. A partir dali, aí a gente começa a ir para o mundo, né? Nós conseguimos enxergar outras possibilidades, nós conseguimos olhar de repente por uma janela que um amigo convida, no trabalho, enfim, não importa quais são os caminhos que nós vamos trilhando, além daquele que a gente iniciou lá atrás com a família. E isso fez com que eu passasse pelo espiritismo durante muito tempo. Depois, um pouco mais adiante, eu passei pela teosofia e a Rosa Cruz. Depois eu estudei um pouco a Umbanda também, fiz, né, participação em vários cursos, enfim, fui investindo no desenvolvimento conforme as minhas necessidades, os meus questionamentos. E isso foi me levando cada vez a um nível mais profundo, a mais questionamento, e isso é, é, vai aumentando o seu ângulo de visão, vai aumentando a sua possibilidade de se conhecer, porque afinal de contas a gente vai em busca de tudo isso, né? Essa busca em querer saber o que é Deus, né? Mesmo que lá atrás a gente começa se perguntando, né, quem é Deus? Aí depois a gente aprende a buscar o que é Deus. E nós vamos, através desse caminho, vamos nos encontrando aí devagar. Eis que neste caminho aparecem as dificuldades, aparece sempre aqueles momentos de estagnação, aqueles momentos que você vai ficar perdido. Isso é normal, é natural, faz parte do crescimento. Todos nós temos essa parada muitas vezes para refletir, de repente dar alguns passos atrás para que você possa olhar tudo isso com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de cuidado, para você olhar o resultado, né, desse caminho. Então, com tudo isso que foi me acontecendo desde do início lá da minha adolescência, pré-adolescência, isso começou lá atrás, e depois a gente vai ganhando uma maioridade, vai ganhando maturidade também espiritual, e isso vai fazendo com que você desenvolva a sua luz, a sua energia própria, a sua fonte de amor, né? Que no fim dos questionamentos só vai ficar um, que tudo se resume em amor. E na contrapartida do amor, na outra ponta, onde a gente percebe que também existe a raiva, que também existe o ódio, que existe uma violência, tudo isso está na contrapartida desse caminho. E junto com esse caminho, né? Na verdade, ali está tudo junto. E quando a gente para, quando tem as catarses, quando tem as dores, os sofrimentos, este é o momento onde a gente observa a, as nossas sombras, as nossas dificuldades, porque nós somos uma parte, nós somos luz, né? Nós somos lucidez, e na outra parte nós somos a sombra, que nada mais é do que a nossa ignorância de alguma coisa. Então, se eu estou ali buscando a minha espiritualidade,
desenvolvendo essa espiritualidade que nada mais é do autoconhecimento, né? Eu estou me autoconhecendo, só que para isso eu preciso de repente, um espelhamento, eu preciso de olhar para fora, muitas vezes, para reconhecer aqui dentro, o que eu sozinho não consigo reconhecer. E isso nós chamamos das nossas sombras, aquilo que está no nosso oculto. E como que eu vou saber, como que eu vou reconhecer, como que eu observo essa minha parte? Como que, como que eu entro em contato com isso, né? Ali na parte física, na parte emocional, na parte espiritual, no seu cotidiano, entre os familiares, no trabalho, entre os amigos, em todo o meio que você costuma interagir. Tudo isso é material, tudo isso é oportunidade, tudo isso é estímulo para que você venha a se perceber. Então, essa parte nossa, que ela é oposta, mas é uma oposta complementar. Tudo faz parte do nosso ser, que é a nossa luz, né, que vem da nossa lucidez, e as nossas sombras que vêm ali da nossa ignorância, daquela parte nossa que não conhecemos ainda, não acessamos ainda. Então, é como eu penso, como eu vejo e como eu vou agir no mundo, comigo mesmo. Tudo isso faz parte desse desenvolvimento. E em quais momentos, né? Em quais momentos que eu vejo isso? Em quais os momentos que eu posso perceber mais essas minhas sombras? Quando eu estou com raiva, quando eu estou criticando, quando eu estou com medo, quando eu estou com ciúmes, quando eu estou com inveja, quando eu sinto orgulho, quando eu estou mentindo, quando eu estou depreciando alguma coisa. Tudo isso é um lado oposto. E falando, né, em todas essas possibilidades, que em algum momento da vida isso pode aparecer, isso vai aparecer, a pergunta é: como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com isso? E o mais importante, se eu puder não ser reativo, ótimo. Mas vamos pensar, eu estou num grupo ali de amigos, aí eu estou lá numa situação, aí de repente, eu resolvo contar uma mentira. Conta aquela mentira, depois passo, saio, aconteceu. Como que eu me sinto? Como que eu me sinto quando eu conto isso? É uma forma de entrar em contato com a minha sombra e perguntar assim para mim: poxa, por que eu fiz isso? Por que eu menti? Por que eu tive vergonha de contar a verdade? De repente, eu posso pensar assim: eu menti porque eu não queria falar que eu nasci num lar muito simples, ali todo mundo era mais próspero do que eu, então eu resolvi contar aquela mentira. Aí numa outra situação, né? Numa outra situação, vamos pensar, eu tô com ciúmes. Aí eu tô com uma pessoa que eu amo, eu sou amada, aquela pessoa me escolheu. Olha, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas, né, nesse nosso grande mundo. E aí essa pessoa resolve me escolher. Aí eu tô naquele grupo
e de repente eu começo a sentir ciúmes. Isso tudo são experiências para que você se prove, para que você se experimente, porque nós estamos aqui numa oportunidade de, de se experienciar de tudo, porque nós somos humanos, nós somos seres que estamos humanos, nós temos uma identidade espiritual eterna, e nessa dança e nesse teatro da vida vai acontecer várias situações, em vários etapas da nossa vida. E quando a gente olha para essa cena, sem julgamento, sem crítica, a gente apenas olha, como se a gente estivesse sentado num teatro, que é a nossa própria vida, e aí nós olhamos para nós lá. Qual é o teatro de hoje? Eu olhar para aquela cena onde eu menti, olhar para aquela cena onde eu senti os ciúmes, e eu começar, né, virar a câmera para dentro de mim, para que eu me pergunte, o que me fez sentir ciúmes? Qual é a raiz? O que me fez mentir? Qual é a raiz? Porque trabalhar a espiritualidade em relação às sombras não é uma coisa fácil para nenhum de nós, nenhum de nós. Nós vamos muitas vezes chorar, nós vamos muitas vezes se sentir sozinhos, nós vamos muitas vezes falar, olha, não aguento mais. Quando você estiver se sentindo assim, aí você está olhando para você. E a pergunta que você vai fazer, ela precisa ser verdadeira. E quando você perguntar, você vai fazer um silêncio. E nesse silêncio, você vai procurar se ouvir. E se essa resposta não vir da primeira vez, você vai tentar de novo. E se não vir da segunda, você vai tentar de novo. E se não vir na terceira, você vai tentar de novo também. Porque uma hora essa resposta vem para você, ao seu ouvido, nítido, claro. E aí você vai saber como fazer e o porquê fazer. E o mais importante, quando você sair dessa situação, quando você levantar dessa cadeira que você está, quando você parar de olhar para aquela cena e você falar, eu não quero mais ser o ator principal dessa cena. Eu vou mudar esse cenário. Eu quero outra cena. E quem vai construir ela sou eu. A partir desse momento, você começa a mudar. Porque na polaridade nossa de negatividade e positividade, não é uma negatividade do ponto de vista que, às vezes, muita gente pode se julgar e não entender que, imagina como se nós fôssemos uma pilha, essas que colocam no rádio. Tem um lado que é positivo, tem um lado que é negativo. Se você colocar a pilha as duas viradas para o lado positivo, o rádio não vai funcionar. Se você colocar ela virada ao contrário, as duas para o lado negativo, ela também não vai funcionar. Então, você entende que para funcionar, ela precisa estar nesse movimento de luz, sombra, positivo, negativo. É um negativo construtivo. Porque quando a gente sai lá da fonte, a gente é pura luz, pura energia de Deus, divino. E aí essa luz mergulha aqui nessa terra, quantas vezes for necessário, e ela se fecha e vem direto para o seu cardíaco. Então você carrega essa centelha divina dentro de você, no seu cardíaco. E aí você começa a vivenciar as experiências humanas, sabendo que você vem da fonte e você volta um dia para a fonte. Enquanto isso, nós vamos brincando aqui
com essas experiências do acerta aqui, erra ali, faz mais, faz menos. E aí nós temos esses sintomas, né? Sintomas no nosso corpo, de que nós estamos na polaridade mais sombra, ou na polaridade mais luz, quando eu estou aprendendo a navegar nesse cenário, nessa matrix, nesse antissistema, seja como for, como você entender. E aí você vai perceber que nem sempre você consegue. Às vezes a gente vai repetir essa lição algumas vezes e vai chegar uma hora que ela vai se apresentar e a gente, opa, eu já sei lidar com você, eu já sei como que eu resolvo isso aqui. Aí, como se fosse um joguinho mesmo, que você compra um joguinho novo, vai brincar lá com seu filho, ou quando você era criança, que você brincou, e aí você não sabia assim muito bem. Aí, passado ali 15 dias, um mês, aí você já sabe, você começa a brincar com quem chega. Você fala, vamos jogar, bora! E aí coloca aquilo ali na mesa, e aí você começa a rir, aí você vê que tá ali, a pessoa tá na cara dela, ela não consegue perceber. Aí você vai, tá quente, tá frio. E de repente a pessoa consegue. Então não precisa se punir, não precisa se machucar, não precisa sofrer. É só uma forma de você olhar, é uma forma de você enxergar. Existe uma coisa que acho que todos nós, né? Nós mergulhamos na vida e desde pequenininhos lá nós vamos criando as nossas cascas como se fosse uma cebola. Por que muitas vezes a gente não consegue? Porque nós temos as nossas crenças limitantes, porque nós temos um sistema onde nós somos criados que não pode aquilo, não pode isso, olha, isso não é permitido. Ah, não, desse jeito aí, olha, isso não é para você. Não, vai que, né? Isso aí é coisa do... E tudo isso faz você abrir a janela, dar uma olhadinha, uma espiadinha e você põe o pé ali para trás. Então, é natural que muitas vezes você se sinta cansado. É muitas vezes que você se sinta desanimado. Por quê? Você está lidando com algo que exige muito de você. Exige muito o quê, né? Existe muita luz, exige muita energia, muita disposição. E como a gente esqueceu, né? Mergulhado aqui, a maioria, né, de nós esquecemos. Ou parcialmente esquecido da quantidade de luz que nós temos. E aí foi, né, nos ensinado e que a gente precisa negociar, que a gente precisa terceirizar, senão você não consegue. E isso faz com que você ficar pensando como se a sua espiritualidade, a sua fé, ela fosse algo que você está comprando, como se você não tivesse dentro de você. E o que nos oferecem? Um cartão, entre aspas, de crédito. Só que ninguém fala para você que é um cartão de dívida, que você está lá, parece que você só paga o valor mínimo e não acaba nunca essa conta. Então, e você não se dá conta de que você não precisa desse cartão, que você é rico, que você tem uma fonte, que você pode até doar. É só você buscar se conhecer. E esse buscar se conhecer, ele precisa de comprometimento, ele precisa de trabalho. A parte mais importante, a parte mais bonita é o trabalho. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Depois, né, da minha conversa com a Bibiane, e aí eu fiquei refletindo, fiz, né, o dever de casa, que é você recebe uma proposta,
você aceita a proposta, você quer participar, você quer fazer o seu melhor. Então, eu fui lá meditar, eu fui lá trabalhar tudo o que eu podia, o que eu posso compartilhar. E aí veio, né, sobre esse assunto, eu coloquei no papel, muito bem, fiz uma revisão, aos poucos aqui a gente vai conversando. E na madrugada de hoje, eu tive uma ajuda espiritual para contar, para conversar com vocês sobre essa minha espiritualidade que nos acompanha, que nos ajuda, que essa família que, além de humana, é uma família estelar, que todos nós temos. E aí eles me falaram o seguinte: conta para eles que usa um exemplo, faz uma analogia, que assim fica fácil de entender qual é a proposta de se trabalhar as sombras e de uma forma que cada um consiga se olhar. Então, foi a seguinte analogia sobre os pássaros, né? Para a gente olhar os pássaros e olhar a natureza. Como vivem os pássaros e por que a natureza dos pássaros permite a eles que eles voem. Por que os pássaros voam? E como os pássaros voam? E qual o processo que faz de um pássaro livre para voar? E dentro dessa família das aves, olha como a natureza, como o Criador, como a fonte é, é abundante. Então, nós temos uma quantidade imensa de pássaros. Cada pássaro está no nível de consciência, no nível de vibração, no nível de contribuição para a natureza, para o todo e para ele próprio. Imagina assim, os pássaros, eles precisam de um lugar para pousar, de um lugar para fazer o ninho. E com isso, qual a ligação direta que os pássaros têm com as árvores? E as árvores, elas também têm um nível de consciência. As árvores, ela tem uma missão com o planeta, porque todos os reinos da natureza, toda a criação divina, ela tem uma função. Então, a nossa terra é viva e ela tem essa função, ela tem esse poder de gerar sustentação e frutos para tudo que está dentro da terra. Aí nós temos a água, nós temos o ar, nós temos o fogo, os minerais e diretamente ligado com os pássaros, nós temos as árvores, que foi isso que eles me mostraram mais para que eu fizesse essa analogia. Então, vamos pensar assim, eu sou pássaro, eu preciso fazer o meu ninho. E aí você pensa assim, ai, que delícia ser pássaro, tá lá em cima voando, e é leve, e ele vai para onde quer, e ele faz tudo o que ele quer. Ai, que delícia, eu queria ser uma águia, eu queria ser um condor, eu queria ser um pelicano. Enfim, cada um vai querer ser uma ave. Só que a ave também tem um trabalho, a ave também tem a sua contribuição. E o que acontece? É uma troca entre a árvore, o reino vegetal e o reino das aves, né? Como que acontece isso? A árvore doa o fruto, o pássaro come e depois ele vai semear. Então, a árvore ela não consegue sozinha, né? Vamos pensar assim, eu sou aqui uma árvore, eu dou uma fruta, vamos pensar na amora, eu adoro amora.
Vamos pensar que eu adoro a amora, então eu sou a árvore, né, o meu fruto é a amora. Todos os meus frutos vão cair muito próximo de mim, mas eu quero conhecer o mundo. A Mãe Terra é enorme, é maravilhosa, é generosa. Eu quero nascer em outros lugares. Eu quero dividir, eu quero compartilhar, mas eu não consigo, eu sou uma árvore. Eis que nessa mesma contribuição de processo que eu falei lá atrás sobre a luz e a sombra, também tem a interação entre o reino vegetal e esses pássaros que vão lá, comem o fruto, e depois ele vai sair espalhando pela floresta. E qual é a troca? Ele vai ganhar a copa das árvores, vai ganhar o galho das árvores, vai fazer os ninhos, ele vai poder criar ali os filhos, vai deixar a geração, e depois ele pode voar tranquilo, porque sempre ele tem onde pousar. E como que nós, como seres humanos, né? Agora nós somos humanos. Não importa se eu tenho a raça A, a raça B, a raça C, lá de origem, não importa. Como eu estou tratando aqui na minha parte, no hoje, no agora, esse meu papel humano, essa minha experiência humana. E eu sabendo que eu tenho um espírito, que eu tenho uma consciência maior, uma consciência expandida, como que eu vou voltar para essa experiência? Eu estou fazendo aqui o meu papel como pássaro, eu estou voando, eu estou comendo ali os frutos, eu estou semeando aquilo que eu estou ingerindo, aquilo que eu estou colocando aqui para dentro, mas eu também estou ajudando, eu estou contribuindo com a natureza, eu estou contribuindo com outros reinos, eu estou contribuindo com outra consciência, porque no momento eu vou sair dessa questão humana e eu vou para o meu maior, eu vou para o meu espírito eterno, vou viver em outros lugares, em outros momentos. E essa experiência agora, humana, por mais que ela esteja difícil, por mais que olhar para as sombras dói, lembra que é só um trabalho, é só uma experiência que você vai fazer como os pássaros fazem. Você vai lá, vai voar. Sabe quando um pássaro voa abaixo, muitas vezes, de repente ele vai pegar uma frutinha num arbusto ali um pouco mais baixo, e ele corre o risco de vir um outro animal e simplesmente levar a vida dele, acabou, pode comê-lo. É esse o risco que ele corre, mas ele precisa enfrentar a sombra dele. Ele não sabe, ele não tem essa consciência que nós temos, mas ele tem toda uma estrutura espiritual, ele tem toda uma condição de instinto que faz esse movimento para que ele se desenvolva. E nós, como seres conscientes de nós, como seres inteligentes, nós recebemos essa dádiva, essa cris, né? essa luz crística que nos guia, né? É o nosso guia, está aqui na nossa coroa, está aqui no nosso mental superior, e nós não podemos deixar que o mental inferior, o nosso ego, os nossos desejos, os nossos impulsos, que empurre para que a gente fuja do nosso trabalho, para que a gente venha, deixa para depois, eu vou fazer isso aqui que é mais importante, ah não, isso aqui está complicado, isso aqui está difícil. Bibi, você quer fazer alguma... Não, eu estou assim encantada com a sua fala, porque tantas coisas importantíssimas você está trazendo. Eu vejo assim que você pegou a lei da polaridade do Caibalion, né, e Sim, trouxe essa consciência fantástica, porque é o mundo da dualidade. Na verdade, esses opostos se complementam, porque ao experienciar a dor, ou a escuridão, ou a falta de luz, ou o sofrimento, ou os padrões egóicos, é daquele lugar que nós vamos conseguir transcender para a luz. Então, a importância da experiência humana
de estar mergulhado nessa dualidade é transcender essa sombra que você traz. E você falou isso com maestria. Então, nem quis te interromper, porque não tinha o que falar ali. Então, assim, e é bem essa consciência mesmo. E o que eu falo como a espiritualidade como caminho, que foi esse nome que eu intuí alguns anos atrás, porque é exatamente também o que você trouxe. A diferença que é quando nós temos essa consciência do espírito que somos, essa consciência crística, essa consciência do espírito tendo essa jornada humana. Então, quando a gente acessa as dificuldades, o sofrimento, aquela experiência mais dolorosa, e você teve uma experiência bem densa, né, na tua Sim, história de vida, né, Maria? Eu sim, conversei contigo anteriormente. E como verdade. você superou tudo isso? Porque você estava num ponto de consciência crística para olhar para aquela experiência dolorosa. E a espiritualidade como caminho é isso, é um caminho de mais leveza para as experiências difíceis aqui. Porque se eu Sim, consigo ver essa vida como um filme, se eu consigo assistir de um outro lugar e não me sentindo a personagem, e sim o ator, a atriz daquilo ali, daquela situação, então eu sim, ressignifico isso, eu me fortaleço de um outro lugar para conseguir passar da melhor maneira a experiência, porque sim, todos nós vamos experimentar coisas aqui, e todo sim, mundo vai experimentar os ventos, as chuvas, os trovões, sim, mas também teremos dias ensolarados, brisas frescas, amizades profundas, amor, né? Então, assim, é essa dualidade o tempo todo. Essa é a isso, experiência. Mas a questão é transcender. E o que sim, você trouxe lá no início... Itinerário para onde? Desculpa que a minha Siri está ligada aqui. A questão é transcender. É verdade. como que essa pergunta de, tá, o que que eu tenho que aprender com isso? Por que que eu estou vivendo isso? Ou por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu Sim, ainda ajo dessa maneira? Que você trouxe, que é algo que eu também sempre abordo, né? Sair do reativo, porque o sim, reativo parece que nós estamos presos naquela egrégora dos padrões de sim, crenças ou de frequências que nós estamos vibrando ali. Mas o transcender é não reagir, e sim refletir, porque a sim. reflexão vai me trazer uma outra resposta. Perguntar, né, também, assim, o que está me incomodando, né? Por que está me incomodando? Em que momento me incomoda? Me incomoda mais quando eu estou fazendo isso, quando eu estou participando daquilo? É, é, Aonde eu me espelho nessa sombra? Eu me espelho mais no masculino? Eu me espelho mais no feminino? É uma criança que me irrita, é uma criança que me incomoda. Eu entro nesse desequilíbrio quando eu estou em qual situação, eu estou vivendo qual experiência que me leva a, 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 a emanar, né? E eu não me dou conta, eu acho que é o outro, em vez de eu olhar para mim. De repente estava tudo bem, aí chegou aquela pessoa e estragou meu dia, estragou minha hora. Como assim? Né? Somos todos espelho uns dos outros. Então, quando isso acontecer, opa, ó, agradece aquela pessoa. Ai, obrigada. Sorri aqui para dentro, assim. Ai, gratidão por você ter aparecido na minha vida e por você ter me mostrado que existe essa parte em mim que eu preciso cuidar. Eu vou cuidar disso aqui. E aí, vou encontrar com essa pessoa mais vezes, eu vou olhar para essa pessoa mais vezes e depois eu vou olhar para mim e vou perguntar o que nela está refletindo aqui. Quando eu sinto inveja dela ou dele, o que eu não estou valorizando em mim? Que no fundo eu acho tão bonito, que no fundo eu gostaria de ser igual.
e eu não consigo expressar, eu não consigo colocar aqui fora. E aí essa raiva que vem, às vezes essa inveja, esse ciúme, é um potencial seu que está esquecido, que está ali, é uma ferramenta que você tem e ela está enferrujada, porque você não olha para ela, porque você não usa. E aí você vê o do outro, você fica querendo do outro, só que você esqueceu que tem aí dentro. Então vamos abrir aqui dentro e vamos usar o que tem aqui dentro. Porque se você percebeu no outro, é porque tem aqui dentro. Se seu olhinho brilhou, ai que lindo, que maravilhoso, aqui também tem. Tudo aqui tem. Ai que feio, credo, aqui dentro também tem. Então, é desta forma que nós vamos conseguir nos ajudar. Porque nós estamos passando por uma fase onde se fala muito de praticamente assim, ó, estou quase salvo, estou de mala pronta, estou indo, estou voltando para o meu planeta e tchau aí para vocês. Como assim? Nós estamos todos aqui e nós estamos ligados uns aos outros, como correntes de energia de amor. Não dá para deixar um elo para trás. O grande mestre nos ensinou: quantas vezes for necessário, perdoe. 70 vezes 7, ou mais se for necessário. Quantas vezes você precisa se perdoar no sentido de não se sinta já passado pelo seu sacrifício, não se sinta ressuscitado aqui dentro desse planeta. Isso pode ser um engano, porque o verdadeiro Cristo interno, ele só ressuscitou, ele só passou quando ele deixou o corpo. Então, enquanto estiver um corpo que habita um espírito, nós ainda estamos em sacrifício. Nosso é o sacrifício no sentido de nós não sentimos dor, nós não sentimos medo, nós não adoecemos, nós lutamos para manter o nosso equilíbrio, para buscar a nossa saúde, a nossa sanidade. Isso é o nosso trabalho. O trabalho dele é diferente, porque ele veio para cá sábio, nós viemos para cá ignorantes. Então não dá para olhar para ele, por mais que tenham falado isso, faça sacrifício, suba 200 degraus, faça isso, faça uma oferenda, faça isso, faça aquilo. Você pode fazer, tudo é experiência, tudo é aprendizado. Mas o quanto de verdade você aguenta em relação a isso? Para você descobrir que quem está em sacrifício é você. Ele veio nos ensinar. Faça como eu fiz. Como eu fiz. Ele não falou faça igualzinho a mim. Porque ele sabia que nós éramos ainda impotentes de fazer como ele. Se nós fôssemos como ele, nós não choraríamos a morte de ninguém. Então, nós precisamos usar a humildade, buscar forças na Mãe Maior, para que ela nos ensine essa espiritualidade, para que a gente se desapegue do filho, do pai, do irmão, do outro, porque tudo é uma experiência, tudo é um aprendizado e nós não estamos separados, nós vamos estar sempre juntos, porque esse caminhar, esse aprender é diferente para mim, é diferente para você, é diferente para o outro. Então, imagina que a fonte é próspera, a fonte é abundante, a fonte é colorida, o jardim é colorido, a floresta é vasta,
de espécies, de vida. Então, por que com nós, seres humanos, seria diferente? Então, é óbvio que nós estamos no aprendizado com muito, 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 muito humanos, diferentes um do outro. Mas nós somos humanos. Temporariamente, somos iguais. Nós podemos ser diferentes na nossa programação antes de chegar aqui nesse planeta. Depois que nós adentramos esse planeta, como humanos, falando dessa experiência humana, nós somos todos iguais. Igualzinho às árvores que estão lá na floresta. Igual os pássaros que voam. Imagina assim, eu olho lá no céu, eu vejo uma águia voando. Aí todos os pássaros são águia? Não, não são. São todos pássaros, mas cada um, né? Cada um é de uma espécie, às vezes, diferente, cada um tem uma cor, cada um tem o seu detalhe, cada um tem um porquê. Assim somos nós. Então, no caminhar e no aprender de como e quem somos, tem assim uma infinidade de desafios. E esses desafios... Oi. Pode falar, pode concluir. Esses desafios, eles vão aparecer desde o momento, assim, de um segundo que você foi concebido. Por quê? À medida que você entrou na possibilidade de chegar a esse sistema, se a gente for conversar lá no nosso clã, lá com o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos perceber, nós vamos aprender, nós vamos enxergar que todos nós, em todas as situações, já carregamos as nossas sombras, porque essas sombras, elas fazem parte, essa polaridade, elas fazem parte do desenvolvimento de todo o tempo. Às vezes, algum problema, alguma dificuldade, ou não, desde lá do início do nascimento, lá na família, lá na infância, na adolescência, no início da vida, da maturidade, não importa. Então, essa reflexão, esse olhar para quem somos nós, de uma forma simples, de uma forma fácil de perceber, porque eu estou falando assim de uma forma tão simples, de uma forma tão simplória, porque qualquer um pode entender. Porque eu estou dando um exemplo que você pode olhar para a natureza. Se você tem dificuldade em olhar para a natureza, mas eu não faz tanto tempo que eu não vou no sítio, faz tanto tempo que eu não vou na praia, eu estou longe da natureza. Tem uma coisa assim super fácil de você entrar em conexão, que é, pega o controle, coloca em programas que fala sobre a natureza, que mostra a natureza. Fica lá, de frente para aquelas imagens, fica ouvindo aquele som, seja o som dos animais, seja o som das águas, do vento, do fogo, aquilo que for para você importante no momento. Você vai perceber que aos poucos você vai se conectando com essa natureza, você vai se conectando com a natureza, porque o seu cérebro, ele não vai fazer a diferença se você está lá pisando na praia ou se você está enxergando a praia. Porque para ele você está na praia. E aí você se permita sentir, se permita ouvir. E quando você puder, você faz isso, literalmente. Mas só o fato de você fazer uma escolha com aquilo que você tem ali na mão, de você pegar um aparelhinho como um controle remoto, uma televisão que todo mundo tem, ou a maioria tem, ou celular, não importa, faça bom uso dele, para que você se conecte com coisas boas.
porque a oportunidade de se trabalhar, na maioria das vezes, é da forma mais simples que tem. E entre a forma mais simples e o meu querer, a minha vontade, a minha escolha, a minha tomada de decisão, que pode ter uma autossabotagem, que pode ter uma preguiça, que pode ter, ah, não, isso não é para mim, eu não consigo, eu queria que alguém me ajudasse. Vamos olhar com bastante sinceridade. Lembra lá da verdade que eu falei? Lembra lá atrás da mentira que eu contei? Até quando eu vou contar mentiras? Até quando eu vou ficar nessa vibração? Até quando eu vou ficar nessa frequência? Hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que trabalha à distância. Então vamos usar essa ferramenta para fazer melhor escolhas, as melhores possíveis, a nosso benefício, a nossa cura. Porque existe ajuda por todas as partes, para todas as pessoas, para todos os níveis de consciência. Sempre tem alguém que está falando uma coisa boa, está dando uma sugestão, está dando uma oportunidade, tem muita coisa gratuita. Então, em algum momento, você como pássaro, ou você vai buscar comer amora, ou você vai buscar uma outra fruta que você gosta, mas você vai pegar essas sementes e você vai semear para que essa energia venha movimentar, para que dê frutos, para que esses frutos venham a ser uma árvore no futuro, que ela tenha raízes e raízes profundas, a partir de você, a partir da sua atitude, a partir do seu olhar e o seu se entender. Não é esperar que o outro venha me falar, que o outro venha me ajudar. Ó, me ajuda aqui, porque eu tô confuso, eu não sei da minha espiritualidade. Como assim? Nós já não aguentamos mais o efeito manada. Nós já não aguentamos mais que alguém nos diga, vá por aqui, vá por ali, entra, senta, levanta. Ó, lembra, eu agora me veio aqui uma coisa. Falando em pássaro, olha a função de cada pássaro e olha como o sistema distorce uma coisa e sem querer, sem perceber e sem estar atento para as sombras, é usado de forma não muito proveitosa. Lembra da frase do beija-flor, que é sempre falado? Ah, eu sou um beija-flor levando no bico um baldinho de água para apagar a floresta? É essa a função de um beija-flor? Você está fazendo o que você veio aqui para fazer? Você está se contentando em carregar do seu bico um baldinho, sendo que você nasceu para as flores, você nasceu para o néctar? E falar das sombras é chamar você para ser quem você é. É para você exercer, para você tomar posse daquilo que você veio ser aqui. Se você é beija-flor, então voe, vá até as flores, tenha coragem, larga o balde e vá para as flores. É para refletir. Perfeito, perfeita analogia, que é sair dessa vida só do esforço, né? Porque Isso. quando nós estamos nesse contato maior, quando a gente acessa mais essa questão mais profunda da nossa experiência aqui, e a gente encontra esse caminho
que tem a ver com a nossa verdadeira identidade, é muito mais leve e Sim, prazeroso. E com certeza. eu queria só ressaltar que é super importante, um pouquinho antes da sua fala, aquela hora que eu queria Hum, fazer uma participação, tem a ver com essa consciência de valorizar essa experiência humana. sim, Porque quando a gente, então, acessa essa condição do espírito, eu não sou daqui, aqui é só uma experiência difícil para eu voltar para minha casa, mas não é bem assim. Porque, primeiro, não existiria essa necessidade se não fosse algo para o nosso desenvolvimento. Se não fosse sim, necessário, nós não estaríamos aqui. Então, com assim, com certeza. certeza, em algum momento do nosso desenvolvimento, essa passagem por esse corpo sensorial, como você diz, aqui nós sentimos, além do campo emocional, então, das emoções humanas, as emoções mais difíceis, né? O luto, a rejeição, o abandono, o medo, a raiva, a inveja. Além desse emocional denso, mas vamos para a fisiologia. Aqui a gente sente frio, a gente sente fome, E, sabe? A gente sente e, dor. Então, e assim, como negar, né? Como negar? a E questão, se eu quero ir embora logo, se eu quero negar essa qualidade humana minha, e veio uma coisa assim também, é, com essa espiritualidade extraterrestre, com essa espiritualidade independente, vamos pensar numa espiritualidade independente. É como se eu não precisasse ser humana, como se ser humano não fosse uma coisa assim muito importante. E é justamente o oposto, porque a maioria das vezes a resposta ela está justamente no oposto. Porque se eu estou dentro de uma experiência humana, eu pedi para vir para cá, e quando eu chego aqui, que eu descubro que, sim, eu vim de um outro lugar, eu estou passando por aqui e eu vou para outro lugar. Só que, imagina o seguinte, quando eu já não estiver mais aqui, eu estou numa outra condição e eu venho ajudar esses irmãos aqui, vamos supor. E esses irmãos que eu pretendo ajudar, ele está passando por uma determinada situação. E aí eu vou lembrar, poxa vida, eu devia ter prestado mais atenção, eu devia ter sentido mais, eu devia ter ouvido mais, eu devia ter raciocinado um pouco mais sobre aquilo, sabe, um raciocínio, num raciocínio não inferior, mas uma mentalidade superior, uma supraconsciência que eu sou capaz, eu sei que eu posso acessar. Então, como que eu começo a olhar para mim? Eu vou aproveitar. Eu estou aqui, eu vou aproveitar, então vou viver como humana. Eu não vou me apegar nesse sofrimento. A dor, muitas vezes, ela é necessária. Quando a dor é necessária, tem uma coisa assim muito peculiar na dor. Durante toda uma experiência que eu tive, e olha que foi uma experiência extremamente forte, que foi de filho para mãe. É de um aprendizado assim, muito profundo. E o que me ensinou? Na minha trajetória de experiência ali da vida, daquilo que eu estava passando, muitas vezes era desafiador, era muito forte, exigia tudo de mim. E eu conseguia, eu falava assim, nossa, como que eu consegui, meu Deus? Muitas vezes eu terminava o dia, sabe quando termina o dia que você fala, eu combati o bom combate, faço uma oração, deito e durmo, porque eu sei que valeu a pena ter vivido. E muitas outras vezes eu estava vivendo uma situação tão difícil, e eu tinha aquele pressentimento assim, eu nunca passei por isso, essa é a primeira vez, porque eu chorava muito, aquilo doía tanto,
que eu falava, meu Deus do céu, eu não vou aguentar isso aqui. Está muito difícil. Está difícil para atravessar isso aqui. Só que eu pedi ajuda. A gente precisa ter humildade para reconhecer que nós não aguentamos com a nossa dor. Nós não somos o Jesus. Nós não somos ele. Nós temos parte dele em nós. Mas como ele, para aguentar aquilo lá que ele aguentou, nós não aguentamos, não. Nós só aguentamos o nosso. E chorando, e pedindo ajuda, e pedindo colo, e carente, e desesperados. Porque a gente não consegue lidar com as sombras. Quantas e quantas vezes nós fugimos, pegamos um atalho, postamos ali uma foto linda, maravilhosa, e depois nós vamos chorar. Por que está acontecendo isso? Se está todo mundo espiritualizado, se está todo mundo já de mala pronta para ir para outro lugar, por que está acontecendo isso? Por que tem tanta gente sofrendo? De um lado tem muita gente que está ótimo, do outro lado tem muita gente sofrendo. Então nós precisamos sim de olhar e de ajudar e de fazer a nossa parte. Nós estamos precisando de soltar o baldinho, ser o beija-flor que você tem que ser, ou você vai ser o pássaro que vai comer a amora, que vai comer uma outra fruta e vai semear. Tem alguma coisa nessa balança, nessas escolhas, nesse caminho que precisa rever. Então, qual é a reflexão? Olhar as sombras. A resposta está ao oposto. A resposta não está além. Eu quero amor, eu quero alegria, eu quero mais lucidez, eu quero mais sabedoria. Mas eu estou passando de raspão, assim. Tem uma coisa aqui que está me incomodando, mas eu quero amor. Eu quero. E por que será que eu não estou conseguindo? Eu quero paz, eu quero harmonia, eu quero tudo de bom e de melhor. E o oposto? O que ele está querendo de você? O que ele está querendo mostrar para você? Até porque essa questão também é muito interessante quando a gente também analisa isso no campo da frequência vibratória. Por exemplo, as pessoas que querem tanto o amor, um reconhecimento, uma valorização do outro, muitas vezes elas não fazem consigo mesmas, elas não se amam, não se valorizam, elas Sim. mesmas se desconstroem. Então, assim, claro, quanto mais ela faz isso, mais estado de carência e de dissonância ela está e mais ela cobra fora. E essa cobrança, muitas vezes, ela vem, então, num ciúmes, num controle, ou num sentimento de solidão ou de exclusão, mas tudo reforçado porque ela ainda não se harmonizou na sua essência, ela não se harmonizou com quem ela é. Então, Sim. a dissonância já está no campo vibratório. E por isso que esse olhar também fica muito negativo para o mundo. Porque do lugar onde ela está vendo, então ela vê o outro com muita crítica, com muito julgamento, ela é muito Sim. pessimista, porque ela está tão em estado de sofrimento e de dissonância interna que não tem harmonia fora dela. Ela não consegue ver a harmonia nem da natureza, ela não consegue nem ter essa leitura. E na natureza, é a nossa maior escola de harmonia e de fluxo divino. Sim. Né? E aí começa com esse padrão, né? Com esse padrão de vibração baixa, ela começa a produzir, através do pensamento, do sentimento, as doenças. Porque
se nós sairmos lá do nível da luz, que é uma leveza, que é uma condição harmoniosa, aí nós vamos descendo, nós vamos baixando essa frequência e chega no corpo. Quando chega no corpo, nós começamos a produzir doenças, nós começamos a produzir a ansiedade, o medo, a insegurança, as mágoas, as dependências, a vergonha, enfim, a solidão, a indiferença, aquela frieza. Por quê? Porque nós nos perdemos, nos desconectamos, na verdade, de nós mesmos. E isso é uma realidade, também é uma realidade. Não existe essa espiritualidade sem passar por isso. Não é necessário e não é obrigatório, mas é da natureza humana viver nas duas polaridades, trabalhando, né, mutuamente e sempre, enquanto você existir, enquanto seu corpo existir aqui como humano, ele trabalha dentro dessa polaridade. Depois disso, essa polaridade ela vai diminuir, ela pode não existir, aí depende, né, para onde nós vamos. Muito bem. Bom, Maria do Socorro, já vi que nós teremos que fazer uma parte 2, porque você tem uma história muito inspiradora para contar para nós a respeito do que aconteceu na sua vida, com a sua filha e todo esse aprendizado. Então, parte 2 em breve. E aqui, então, para finalizarmos aqui o nosso episódio de hoje, eu te convido, então, nessa consciência toda, a deixar a sua mensagem ou a sua, né, a sua inspiração para quem está nos ouvindo, para que nós possamos fechar aqui esse assunto tão especial de hoje. Certo. Olha, não é fácil, né, falar, às vezes, aliás, não é fácil falar, não é fácil ouvir. Quando nós já estamos, né, nós já estamos nessa vibração, em algum momento da vida da gente, e aí a gente abre um vídeo, a gente vai escutar isso, e muitas vezes a gente não quer, a gente cria ai, não quero ouvir isso, não é para mim. Calma, porque você se permitindo ouvir, logo mais você recebe ajuda para que você, através do processo de se permitir, de ter coragem, de ter vontade, você passa adiante. Então, o que eu quero deixar para você que se encontra neste momento, passando por parte disso que nós conversamos, ou de repente até tudo, tá tudo difícil, tá tudo complicado, tô me sentindo perdida. A limitação é para você saber que é uma ilusão, que causa uma insegurança. E nessa insegurança, ela está te chamando para refletir. E para você refletir, eu quero que você olhe para a sua ancestralidade, que você olhe lá para trás, que muita gente veio antes de você, que você não está sozinho, que você recebeu um legado para hoje estar aqui, que existe amor, que existe verdade, e que cada verdade da sua vida, que você entenda como uma lição, e que você, se você não tiver nada para se inspirar, se você não conseguiu entender nada, olha para o bambu. Acho que bambu é uma planta assim muito conhecida. Então, olha para o bambu. Veja que muitas vezes eles passam por tempestade, eles passam por ventanias, enchentes. Eles são fáceis de dobrar, mas é muito difícil de quebrar. Muito difícil. Então, não se acha
verde, não se acha inseguro. Ah, eu não tenho experiência. Não, você é um bambu. Você ainda vai crescer. Você ainda vai ser usado para fazer muita coisa boa, para ajudar muita gente. Lembre-se que antes de você estar aqui, existe um eu maior, existe uma consciência que lhe permite estar aqui. E dentro de você, ele deixou um sol interno que brilha e que pulsa, que todos os dias, enquanto você estiver aqui, tem uma pulsação. Coloque a mão no seu coração, sinta esse pulsar e se guie por esse pulsar. E ele vai te dizer qual é a hora, qual é o lugar, qual é o caminho que você vai se encontrar. Lembre-se que você pode ser uma águia, um côndor, que você pode ser um urubu, que você pode ser um beija-flor, mas o mais importante, que na natureza toda, em toda a criação, em todas as aves que existem, você pode ser uma delas. Se você foi feito para voar, não aceite o chão. Não deixe que alguém diga qual é o seu espaço, qual é o seu lugar. Voe, mas voe alto. E se nesse momento você não consegue voar, é porque você está precisando comer a sua fruta, plantar a sua semente, deixar que a sua árvore cresça, para que você tenha copas, e lá de cima da copa, onde você construiu, você vai embora. Voe, que esse mundo é todo seu e além dele. Que lindo, poético, sábio. Eu sou só gratidão por esses teus ensinamentos, pelas tuas palavras, pela tua consciência. Quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui. E para finalizarmos, então, eu quero que você só deixe os caminhos onde as pessoas poderão te encontrar. Você é terapeuta, faz atendimentos, então deixa o caminho aqui, que com certeza as pessoas vão querer se beneficiar de toda essa sabedoria que é. Hoje eu sou terapeuta, né? Já há mais de 20 anos eu faço um trabalho de terapias complementares e hoje eu atendo online e esse trabalho online é para ajudar, né, esses pássaros que voam por aí fora do ninho, que eu possa, de alguma forma, ajudá-los através da terapia, com os oráculos, com a apometria, abrindo o campo, abrindo uma espiral, ajudando eles com esse se olhar, se perceber, para que eles possam caminhar no caminho deles. E você deixa, eu vou passar para você, aí você deixa lá o meu arroba, quem se interessar, quem quiser. Sim, com certeza. Deixarei lá. o seu Instagram, que já vou antecipar, que é @MaryHelpTerapia, que eu achei ótimo, Mary Help. Então, vou deixar já na descrição do vídeo e também o seu Instagram e tem o seu contato lá na bio, link na bio. Isso. Então, gratidão, Isso. Gratidão, receba meu abraço. Beijo grande. Sigamos na luz e até breve teremos o segundo episódio para contar a sua experiência aqui. Até mais. Gratidão.